Hoje eu vou falar sobre uma frase, mas dessa frase eu vou construir quem eu sou. Para vocês que fazem tantas perguntas a respeito de como eu cheguei até aqui, são tantas perguntas e às vezes a gente não consegue responder todas. Então eu vou responder essa pergunta: o que eu faço com a minha vida vai fazer com que ela seja quem eu desejo ser. São as minhas escolhas, desde o primeiro momento da minha vida, que vai caracterizar quem eu vou ser no futuro. E baseado nessa frase, eu vou construir o vídeo de hoje. Só que o vídeo de hoje vai ser em 3 partes, porque não tem como eu fazer ele em uma parte só, que eu vou dissertar com vocês como eu cheguei até aqui. Mas eu vou falar de uma forma diferente, eu vou falar dando dicas. E eu separei para vocês 9 dicas que vocês têm que fazer com a vida de vocês para que vocês cheguem num lugar melhor daqui a um tempo, tá? Clica no meu canal, no nosso canal, compartilha o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. O nosso canal é de ensino e às vezes o canal de ensino não tem tantos seguidores, mas eu conto com vocês. Então, como prometido, hoje a gente vai falar sobre uma frase que eu achei muito legal, mas eu vou fazer uma paráfrase dessa frase. A opinião que eu tenho a respeito de mim afetará a maneira como eu levo a minha vida. Então a gente já sabe, pelo saber da psicologia, da psicanálise, da terapia sistêmica familiar, dessas áreas da psicologia que eu tenho explicado a vocês aqui ao longo desses meses que eu estou com vocês aqui, vocês estão comigo, que a gente tem que mudar nossas crenças. Aí muitas pessoas me perguntam, quando você formou, o que você faz? Por que você tem a pele tão desse jeito? Você usa tanto botox? Você é toda embotocada? Então hoje eu resolvi falar com vocês. Eu não quero ir pela linha da estética, porque isso não é o mais importante para mim. Eu quero ir pela linha que eu amo, que é a linha da subjetividade. E automaticamente o estético vai aparecer. Então hoje nós vamos conversar sobre isso, tá? Guarda aí que eu hoje trouxe o meu iPad para ler com vocês algumas coisas para eu não esquecer. Como ser saudável? Como ser saudável aos 57 anos? Eu quero começar dizendo para vocês, eu nasci 3 de outubro de 1960. Eu sou filha de uma família, lógico, rígida, como todas as famílias do filho que nasce em 1960. Não tem como ser de uma família liberal se você nasce em 1960. As exceções eram de liberalidade. E eu sou filha de um pai carioca com a mãe do Espírito Santo. E a junção desses dois fez com que nascesse eu, Cássia Rodrigues. E ao nascer nesse lar, eu fui percebendo que meus pais tinham uma característica muito controladora, tanto o pai quanto a mãe. Os dois tinham uma característica muito controladora. E esse controle, um queria controlar o outro. Eles viveram juntos 62 anos. E meu pai foi embora no dia 17 de outubro de 2017. Vocês perceberam que quando eu fui falar isso, eu fechei o olho? É algo que é difícil para mim. É difícil de encarar isso. Mas hoje eu não quero um vídeo triste, não. Eu quero só compartilhar com vocês sobre esses detalhes que fizeram eu chegar até aqui. Como ser saudável aos 57 anos. Mas essa escolha minha, ela não começou mês passado, ano passado, não. Essa escolha começou desde quando eu nasci nessa família totalmente disfuncional, igual a sua. Hoje é muito difícil ter uma família funcional. Eu brinco sempre, como eu sou teóloga também, eu brinco sempre falando, nenhuma família funcional, até a família de Jesus Cristo foi disfuncional. Afinal de contas, José não era o pai dele, era um pai de adoção. Então Jesus foi criado por José, mas quem era a mãe dele era Maria, e ele era filho de Deus. Então, nós já temos como exemplo Jesus. Jesus, apesar de ser o Senhor e Salvador, que é o que eu creio, ele nasceu numa família disfuncional. Ele não tinha um pai e uma mãe e por aí foi bacana. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu só quero fazer um parênteses. Então, como qualquer pessoa, eu sou fruto de uma família disfuncional, onde uma mãe e um pai se amavam muito, mas tinha muita possessividade um com o outro. E um queria controlar o outro, cada um na sua característica. E a primeira coisa que eu me recordo para poder começar a falar com vocês
vocês, é eu com 9, 8 anos, ali naquela faixa etária que eu tava fazendo admissão, eu sou da época da admissão. A admissão era aquele estudo que você fazia depois da 4ª série, tinha a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª do primário, aí você fazia admissão. E eu tinha que fazer longe da minha casa, que eu tinha que até pegar ônibus para ir com 9 anos, imagina. Eu sou da época que com 9 anos a gente pegava ônibus e ia estudar a uns 8 quilômetros distante. Eles brigavam muito. E a minha mãe queria que a gente ficasse do lado dela. O meu pai não, o meu pai já tinha uma outra característica, ele não fazia esse jogo que é bem típico de algumas pessoas. Hoje, em 2017, a gente já sabe que o nome disso migrou da psicologia para o direito e chama síndrome da alienação parental. Então é quando um pai ou uma mãe, um genitor ou uma genitora quer fazer com que os filhos fiquem do lado dele e automaticamente ela tende a alienar o outro pai. Mas eu não tô aqui para criticar minha mãe, eu tô aqui só para dissertar sobre o que aconteceu. Só que eu me lembro, eu com 9 anos falando, minha mãe já tinha a escola dela, porque ela tem uma escola até hoje. A escola dela, ela começou quando eu tava na admissão, tem exatamente 47 anos, né? Então, essa escola dela tem 47, vão fazer 48 anos, e eu estudei na escola dela na admissão, que foi a primeira turma que ela fez. Essa primeira turma que ela fez, logo depois, eu fui pegar esse ônibus que eu falei pra vocês. E ela falava, não posso separar que eu não dependo dos seus pais. E ela já tinha essa escola, que meu pai empreendedor, começou a escola com ela. Eu lembro bem do meu pai falando, Java, você é a melhor professora do grupo. Minha mãe chama Java Altequest Rodrigues. Por que não começar uma escola? Por que não começar? Se de tudo der errado, as meninas vão ter um quarto. Lá em casa eram 3, são 3. Eu e minhas 2 irmãs. Eu sou a mais velha, depois de 3 anos tem a outra, e depois de 5 anos tem a mais nova. Mas não é sobre elas que eu quero falar. Eu quero falar sobre mim. Então, e aí deu certo. Ela fez a primeira turma de admissão, foi um sucesso, quase 50 alunos, e a escola dela tá até hoje. Ela tem 83 anos, ainda toma conta da escola dela. Então, o interessante é eu falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês que têm que resolver. Como que pode eu com 9 anos já ter essa resolutividade na minha cabeça? Eu penso hoje, adulto olhando para a criança Cássia, que eu tenho um raciocínio lógico. Dessas múltiplas inteligências, a inteligência que eu mais tenho é a inteligência lógica. Hoje, 2017, a gente já sabe que a gente trabalha com 9 inteligências. Se vocês quiserem, busca aí o Richard Gardner, ele fala das múltiplas inteligências. Busca, baixa no YouTube, leiam por aí, ouçam, que vale a pena você entender das múltiplas inteligências. Então, eu tinha muito esse raciocínio lógico, esse raciocínio lógico que me fazia, de alguma forma, descartar algumas coisas. Aí vocês devem estar pensando, nossa, você não ficava do lado da sua mãe? Lógico que não, é uma covardia um pai com 40, eu sou 26 anos mais nova que a minha mãe. Um pai com 40 e poucos anos querer colocar um filho de 9 anos ali no meio da relação. Se você está ouvindo isso, você tem filho ou filha e você costuma fazer isso, que o nome disso é alienação parental. Aí eu vou sempre falar aqui dando o que é de tudo que aconteceu, mas eu nunca consegui ver esse meu pai como um monstro que era passado por ela. Se meu pai aprontava com ela, era com ela. Eu me lembro muito de falando, ele é meu pai, ele é seu marido. Como ele agora, nos últimos anos da vida dele, quando ele vinha falar, já vai isso, já vai aquilo, falava, pai, para com isso, eu não casaria com você, que você é terrível. Mas a minha mãe escolheu casar com ele e ficar até o último dia da vida dele. Então, a gente que é filho, nós que somos filhos ou filhas, a gente tem um péssimo hábito quando a gente é pequeno. A gente quer tomar a dor desse pai ou dessa mãe, e isso atrapalha muito o psiquismo da gente. Aí a gente vai crescendo com crenças que a gente tem que abolir dentro da gente, e aí a opinião que eu tenho a respeito de mim vai afetar a minha vida, sabe por quê? Eu vou acabar fazendo com que aquele problema que é do meu pai, da minha mãe, venha e me acompanhe ao longo da minha vida, da minha existência. Aí eu sou adulta e eu tô vivendo o ciclo da autossabotagem. Mas isso não pode acontecer. Em hipótese nenhuma isso pode acontecer. Porque se eu repito o que não é meu, eu vou sempre buscar aquele genitor que foi falado mal. E é o ciclo da autossabotagem. Mas a proposta daqui não é falar sobre isso, é falar por que eu sou saudável. Porque tem muitos comentários que fazem da minha aparência e falando que eu faço muito botox.
Gente, eu não faço botox, eu sou contra botox. O botox ele vai enrijecer e já tem um estudo científico que fala que esse enrijecimento na área dos olhos pode provocar uma tristeza que a pessoa fica sem emoções. Então, mas eu não é por causa desse estudo, eu acho que eu tenho que ter as rugas, mas eu tenho que ter a prevenção. E eu vou dar para vocês os 8 passos da prevenção, mas que eu faço já há muito tempo. Então, essa escolha minha, vou ler aqui o que eu falei sobre esse primeiro tópico. Por que me sinto saudável? Essa minha escolha começou há uns 50 anos atrás. Pasme, quando eu tinha 7, 8, 9 anos. Quando escolhi não ser vítima, quando escolhi não ser salvadora de casamento dos meus pais e quando eu escolhi não ser perseguidora, que é o triângulo dramático. Aquele triângulo dramático da análise transacional. Como eu gosto da análise transacional, do Eric Berner, que ele descobriu análise transacional estudando. Então, esse triângulo dramático fala que tem uma vítima e um salvador e um perseguidor dentro de você. Você tem que cuidar disso. Você não pode ser perseguidor, você não pode ser vítima, nem você pode ser salvador. E hoje foi incluído o quarto, que é o coração de gelo. Nesse triangulação dramática, não é nem mais triângulo, já é um quadrado dramático. Mas esses são os estudos mais recentes, mais contemporâneos. Então, você tem que... A buzina, porque eu tô gravando aqui no meu escritório, o pessoal gosta de buzinar, né? Então, vocês estão ouvindo a buzina. Agora são 15h12, eu tô gravando à tarde porque o trânsito tá melhor. Eu ainda vou lá pro meu instituto atender os pacientes de hoje, quinta-feira, 1º de março. Volta. Então você tem que escolher não ser vítima, não achar que o mundo conspira contra você. Você tem que escolher não querer salvar ninguém. Quantas mulheres, quantos homens casam com as pessoas querendo salvar aquela pessoa e que aquela pessoa tenha gratidão eterna. Não façam isso. Nem você pode escolher perseguir os outros, porque quando você tá nessa triangulação dramática, você tá fazendo mal pra você. Voltando, não fui criada em uma família religiosa, por incrível que pareça. Minha mãe colocou o nome da escola dela, Escola Cristo Redentor. Mas eu não fui criada com viés da religiosidade, mas de uma forma empírica. Empírica é aquilo do saber comum, do senso comum. Eu sou perdoadora, eu tenho um temperamento de perdoar. Quem era assim? Meu pai. Então essa crença positiva eu aprendi com ele. Eu vi ele muito deixando pra lá muitas coisas e deixando as coisas, a vida deixar e levar, tanto que ele foi saudável apesar de ter um efizema pulmonar até os 87 anos. Vocês devem estar falando saudável com efizema pulmonar? Sim. A Organização Mundial da Saúde, desde 48, diz que saúde não é ausência de doença. Saúde é quando você tem a doença, mas você tem qualidade de vida. E ele foi um homem que tinha uma ansiedade muito grande, por isso que ele fumava. A gente não tem que criticar os outros. Eu sempre entendi a ansiedade dele e até o último dia da vida dele, até o dia 17 de outubro, quando ele foi embora, às 10h30 da manhã, ele fumou. Tem efizema pulmonar há 17 anos. Aí vocês devem estar falando da tristeza, né? Dá mesmo. Vocês devem estar falando assim, nossa, mas se ele tivesse parado de fumar, ele teria vivido mais. Será? Ele viveu 17 anos com efizema pulmonar, ele tinha fibrose no pulmão dele demais e ele só usava uma bombinha de asmático. A minha amiga Leila Paixão, ela conversa comigo, fala, Cássia, seu pai foi realmente um homem à frente do tempo, porque a doença dele seria uma doença muito terrível nos últimos dias, e ele simplesmente cai e o pulmãozinho dele, como estava muito frágil, ele vai embora na frente, morar com o Criador. Ele foi na frente, depois a gente vai, mas vai demorar muito para mim encontrar com ele, não quero encontrar com ele agora não. E aí, eu não fui criada com crenças religiosas, mas eu escolhi ser perdoadora, pois eu poderia ter rancor, mágoa, ressentimento, sentir de novo, né, que ressentir é sentir de novo, porque eu nasci em 60, então essa criação minha deixou muitas sequelas, mas eu escolhi lembrar de cada sequela, igual eu lembro dessa cicatriz, mas eu não escolhi sentir de novo. Eu escolhi desde muito cedo, eu gosto da música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. E essa é a base da minha vida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas isso não quer dizer que eu não sou batalhadora, perseguidora de objetivos, que eu não corro atrás, que eu não cuido das pessoas que são vitimizadas, que eu não ajudo os salvadores que estão com relacionamento só para salvar, acaba não dando certo. Não, senão eu não teria escolhido essa profissão que é de salvar. Que o psicólogo, o médico, o enfermeiro, o professor, são profissões de salvar, mas a gente pode reverberar isso de uma forma positiva. Outra questão que eu gostaria de falar com vocês.
Hoje, 2017, os pais, eles não estão mais dando tantos limites para os filhos como eu tive. Hoje os pais, eles querem ser amados pelos filhos. E querendo ser amados,